Nossa saudação de paz a todos os presentes. Quero revelar a minha alegria de rever vocês novamente neste horário ao ouvirmos mensagens solenes do Apocalipse. Para atender a alguns pedidos, nós queremos fazer uma recapitulação rápida do que aprendemos desde o primeiro tema até o tema passado. Tá bem? Algumas pessoas estão pedindo que fizéssemos uma recapitulação rápida. E vamos fazer isso então. Fizesse o seguinte: 700 anos aproximadamente antes de Cristo, Deus convida um jovem hebreu para ser seu porta-voz, profeta Daniel. Deus revela para Daniel o futuro do mundo. E o futuro do mundo foi apresentado para ele em forma de 4 animais. Vamos lembrar disso? Os que vieram aqui desde o primeiro dia. Daniel viu 4 animais e ele perguntou para Deus o que significava aqueles 4 animais, aquelas 4 bestas. Aí Deus disse que aqueles 4 animais seriam 4 reis universais que surgiriam no mundo. A profecia se cumpriu da forma como Deus revelou a Daniel. Vieram os 4 impérios universais, cumpriu a palavra de Deus. Daniel disse que o 4º animal, que ele o denominou terrível espantoso, tinha 10 pontas, 10 chifres. Se cumpriu também com exatidão. O 4º animal seria o Império Romano, e ele se dividiu por volta do ano 476 da era cristã em 10 pequenos reinos, e a palavra de Deus se cumpriu da forma como a Bíblia diz. Isso é profecia bíblica. Outra coisa interessante: os 10 reinos foram vistos como 10 pontas. E ele viu que no meio das pontas, ou do reino pequeno, surgiria uma outra ponta, um chifre pequeno, um reino pequeno, que tinha olhos como olhos humanos e uma boca que falava com insolência, com arrogância. Aí Daniel chamou esse reino da ponta pequena, São Paulo chamou reino do anticristo, São João do Apocalipse o chamou de besta. E aí a palavra de Deus tornou a se cumprir da forma como Deus disse para Daniel. Surgiram os 4 impérios, já mencionamos. Surgiu o reino pequeno, está aí. É uma profecia de cumprimento presente. Aí João vê mais para frente na história da raça humana 2 bestas, 2 animais novamente, mas 2 animais. Aí João entendeu que esses 2 animais, ou essas 2 bestas, seriam 2 países, 2 estados que seriam fortes e iam dominar o mundo antes da volta de Jesus. Esses 2 países surgiram: Roma papal e Estados Unidos da América. Estão aí. É profecia cumprida no tempo presente. Estamos presenciando isso. Isso é profecia de Apocalipse, revelação. O que esses 2 países fariam nos últimos dias, no estudo passado? Eles haveriam de se unirem, fazer uma aliança ecumênica doutrinária. Teriam que ir a outros reis que se encontram em busca de autoridade. Para fazer o quê? Para cumprir o seu intento, no Apocalipse 17. Aí o que teria que acontecer?
Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo para adquirir autoridade, para fazer aparecer a autoridade do poder da besta. Aí nós vimos no estudo passado que isso está acontecendo em um tempo muito breve, está muito próximo. Esses dois países vão trabalhar em conjunto com o mundo religioso, já está trabalhando, formando uma união ecumênica doutrinária, e nessa união ecumênica doutrinária vai sair o sinal da besta. E nós vimos, sábado passado, o número da besta é o que mesmo? 666. E hoje? Hoje nós vamos ver uma coisa interessante. E vamos ao que nos interessa saber hoje. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 9. O estudo de hoje é as duas mulheres igrejas do Apocalipse. Agora Deus revela para o João, do Apocalipse, duas mulheres. Essas duas mulheres na Bíblia estão representando duas igrejas. Já aprendemos aqui que João podia falar na palavra igreja quando ele estava escrevendo, porque ele estava preso por causa de igreja. Lembra? Ele havia pregado a palavra de Deus e dado um testemunho de Jesus, por essa razão ele estava na ilha de Páscoa. Aí Deus mostra para ele duas mulheres, representando duas igrejas. Vamos para a primeira mulher que ele viu, representando a igreja verdadeira, a igreja apostólica, que Jesus havia fundado como resultado de uma grande reforma religiosa que Jesus fez na sua missão evangelizadora. E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Se a gente ler sozinho, a gente não vai compreender. Nós vamos a alguns detalhes. Diz aqui que veio dos anjos que tinham as 7 taças das 7 pragas. Por que isso? É como se o anjo das 7 pragas estivesse dizendo assim: João, venha cá, eu vou te mostrar uma mulher que representa a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. Ele é como um dos 7 anjos responsáveis por lançar na terra as 7 pragas, e é o tema que está aí na nossa linha de estudo, viu? Vim mostrar para você a igreja que não vai receber as pragas. Nós, os 7 anjos, não vamos jogar praga nessa igreja. Certo? Estou falando uma linguagem bem comum para todo mundo entender. Aí João fica atento. Um dos 7 anjos, responsável por lançar na terra 7 pragas, mostra para João uma mulher. Vem mostrar que ele é a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é Cordeiro na Bíblia? Jesus. Mulher representa, que aprendemos? Igreja. Por que é chamada de esposa do Cordeiro? Porque na profecia a igreja é a noiva de Jesus. A noiva. Quando Jesus volta, a noiva se torna esposa. E os tradutores da nossa Bíblia já falam direto, esposa. Certo? Essa mulher tem uma comunhão íntima com o seu marido. Igreja tem, igreja verdadeira, uma comunhão íntima com seu marido, que é Jesus. É uma simbologia para indicar intimidade. Jesus
Tudo bem. Apocalipse 12, versículo 12, versículo 1. Se a sua Bíblia for revista corrigida, você vai ver o título, A Mulher do Dragão. Quando ele está lá, A Mulher do Dragão, aqui está mostrando a igreja e Satanás. Certo? Um conflito. Dragão aqui é Satanás. Mulher é a igreja. Quando o anjo acaba de vem mostrar que a mulher é a esposa do cordeiro, no capítulo 12, verso 1, que estamos em mãos aqui, temos em mãos, ele diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, quer dizer, revestida da justiça de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés, quer dizer, uma igreja pura, iluminada, que comunica a luz do sol da justiça, que é Jesus. Comunicar luz quer dizer comunicar o Evangelho, o conhecimento de Jesus. E uma coroa, símbolo de vitória, vai ser coroada, vai ser premiada com a vida eterna. Coroada, privilegiada. E 12 estrelas sobre a cabeça. As 12 estrelas são símbolos dos 12 apóstolos de Jesus. São Paulo diz que a igreja verdadeira está fundamentada na mensagem dos apóstolos e dos profetas. E Cristo é a cabeça, é o cabeça do movimento. Então essa é a mulher que representa a igreja verdadeira, certo? Falando em igreja, eu perguntei um dia aqui: quantas igrejas cristãs existem no Brasil? Uma dos nossos alunos respondeu: 36 mil. Sim. Sem contar as igrejas clandestinas, temos no Brasil 36 mil igrejas cristãs registradas, organizadas. Onde estão tantas igrejas, se na Bíblia só existe 2? É curioso isso? Quem acha isso curioso? Por que na Bíblia tem 2? E só no Brasil tem 36 mil. É confuso, né? Hoje você vai descobrir o que está acontecendo. Por que isso? Vocês acabaram de ver a sua Bíblia, uma mulher vestida do sol, representando a igreja verdadeira. Vamos ver a outra mulher. Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vamos lembrar que um anjo dos 7 anjos veio falar, mostrar a mulher verdadeira, não foi? Agora um outro anjo, que faz parte dos 7, veio mostrar para João a mulher que representa a igreja falsa. Prestem atenção. Vem mostrar que ele é a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha, eu acho que João era curioso, porque quando mostra aqui a condenação de uma prostituta, está falando que Deus vai julgar isso. Ele viu o juízo de Deus sobre essa prostituta. Por que ele tem esse nome feio? Porque essa igreja, ela quebrou a aliança eterna que Deus fez com a raça humana através do decálogo, dos 10 mandamentos.
E para você entender isso melhor, você não pode faltar na semana que vem. Nós vamos revelar esse mistério. A Bíblia vai revelar isso. Certo? Então essa igreja violou os mandamentos de Deus. Porque ela lançou a verdade de Deus por terra, fez isso e prosperou. Criou nova lei, criou novos mandamentos, rejeitou a aliança eterna que Deus faz com a humanidade. Por isso é chamada de grande prostituta, que quebrou o vínculo de fidelidade com o seu marido. E Deus pratica interessante, está sentada sobre muitas águas. Se você ler Apocalipse 17, versículo 15, o anjo explica para João: as águas que viste onde se assenta a prostituta são o quê? Nações, multidões, povos e línguas. Então o anjo estava dizendo, essa igreja, ela vai receber o apoio de pessoas e estadistas de todo o sistema de governo da face da terra. E isso é profecia presente. Está se cumprindo em nossos dias. E vai ficar muito mais refinada essa história. Está no meio das nações. Uma outra coisa que João quis saber para identificar essa mulher. Usem a cabeça, por favor. João quis saber como compreender melhor a história dessa igreja, dessa mulher. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Assentada quer dizer, está instalada, faz sede ali. Sede tem local estabelecido para fazer sua representação mundial. E se você perguntar para qualquer professor de história ou de geografia e fizer essa pergunta, se você nunca perguntar, você nunca vai saber. Mas se você perguntar para um estudioso da história ou geografia e perguntar para ele se no mundo existe algum lugar que tem 7 montanhas, 7 colinas e tem uma igreja que representa o estado que está localizado ali em todo o mundo, onde é isso? Ele vai responder assim: Roma é conhecida como a cidade das colinas, as 7 colinas. Você pegar a referência bíblica de uma igreja católica, a Bíblia católica fala isso lá. Os 7 montes são 7 colinas de Roma. Ninguém está enganando ninguém, está dizendo que é verdade. Isso é uma dica para descobrir que mulher é essa. Qual é a igreja hoje que tem sede mundial em Roma, no local das 7 colinas? Igreja romana, no estado do Vaticano. Confirma a Bíblia, profecia cumprida. E está se cumprindo em nossos dias. Existe hoje palavra de Deus revelando coisa presente. Vamos para o verso 4. Mesmo Apocalipse 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Todo mundo
sabe que a roupa oficial desta igreja é essa cor aqui. Todo mundo sabe, né? Você liga a televisão e toda cerimônia importante tem um uniforme com esse característico aqui, certo? Todo mundo sabe. Adornada com ouro, para indicar, ali está o ouro de todo mundo, ali, um negócio, país riquíssimo, estado riquíssimo. E pérolas preciosas, e pérolas. E tinha na mão cálice. Cálice na Bíblia indica meio de se colocar doutrina de ouro, cálice de ouro, cheio das abominações, da imundícia e da sua prostituição. Quer dizer, essa mulher tem um cálice na mão, quer dizer, está preparada para embebedar, para embriagar o mundo com suas doutrinas falsas, com as doutrinas que não estão na palavra de Deus, não existem na palavra de Deus. São doutrinas criadas por eles mesmos, e Jesus chama de doutrinas de homens. Agora, esse movimento está embebedando o mundo com a imundície da sua prostituição, quer dizer, levando sua doutrina, que não é doutrina bíblica, para as pessoas de todas as nações. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É forte a mensagem, não é? Mas que história é essa? Essa mulher que aparece aqui não está sozinha. Ela é cheia de mistérios. É chamada de Grande Babilônia, porque Babilônia foi a capital da idolatria no passado. Representa a grande confusão religiosa. E essa mulher é chamada de Grande Babilônia por quê? Porque ela não está só, ela tem filhas. Por favor, não me leve a mal dizer isso, porque é verdade que a Bíblia está dizendo, e você precisa conhecer isso. Se você não conhecer isso hoje, quando vocês vão ouvir isso? Quando vocês vão entender isso? Chegou o momento. Mãe das prostituições e abominações da terra. Está dizendo que essa igreja, ela não está só, ela é mãe. Se você foi aluno de catequese, você sabe que o nome correto desse movimento é Madre. Santa Madre. Aí cita o nome. Madre, no latim, é mãe. Mãe de todas as igrejas. Todas as igrejas. É uma frase para indicar qualquer tipo de igreja. Ela é a mãe. Prostituições, talvez a sua Bíblia fala, ela é mãe das prostituições, a sua fala, mãe das meretrizes da terra, não é? Meretrizes é o mesmo que falar prostituições aqui. Aí você vai perguntar: quem são essas filhas? Quem são essas meretrizes? São todas as organizações religiosas, são todas as igrejas que divulgam as doutrinas de Roma. Todas as igrejas que hoje são chamadas de igrejas evangélicas, que ensinam as doutrinas de Roma, que vivem as doutrinas de
Roma são tidas aqui como filhas desta mãe. Deu para entender? E as abominações da terra, quem são? Passei muitos anos pesquisando, esperando alguém esclarecer isso. Abominações da terra são as igrejas que não são cristãs, porque no mundo religioso existem igrejas cristãs falsas e existem igrejas que nunca foram cristãs. Na nossa cidade tem várias, que vivem uma filosofia pagã, não acreditam em Jesus, são chamadas de abominações da terra, e que por força de lei ou de aliança, elas vão se aderir ao movimento religioso mais forte. E nós falamos alguma coisa no estudo passado já, dos 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, que iriam se congregar nos reinos da terra para fazer valer o sinal dos 666. Juntos aqui, Deus está chamando esse movimento de Babilônia. Um dia desse, uma pessoa perguntou para mim assim: Babilônia já existe? Já está existindo Babilônia? Eu tive que dizer uma coisa: ainda não está existindo Babilônia. A Bíblia está mostrando aqui a igreja de Roma como a mãe, as igrejas evangélicas apostatadas como filhas, mas elas ainda não fizeram uma aliança de mãe e filha valer para estabelecer sua autoridade. Deu para entender isso? Estão a caminho de ser Babilônia. Agora vocês viram, a Bíblia só mostra 2. A igreja verdadeira, se você nunca ouviu falar dela, você hoje está sabendo que ela existe. A outra, igreja de Roma, está realizando o grande movimento ecumênico com a finalidade de se constituir a grande, porque reúne mães e filhas. Deu para entender? Aí reúne as igrejas evangélicas que estão relacionadas com as doutrinas apóstatas, reúne as igrejas não cristãs, forma uma grande comunidade universal através de doutrinas, da aliança doutrinária. Quando isso acontecer, chegar ao auge, todo mundo sabe que isso está acontecendo hoje. Ainda não é Babilônia, porque ainda não atingiu o auge. Se espera que agora há pouco tempo começou o mundo a caminhar para isso. Já foi dado os primeiros passos. Aí o que é que vai acontecer? Deus vai usar o seu povo para denunciar os pecados de Babilônia. Vamos ver um texto assustador. Às vezes, quando eu digo isso para uma família, para um casal, eles falam assim: nossa, André, mas é muito pesado isso. Aí eu digo: mas não está na sua Bíblia, e as pessoas só acreditam se tiver na Bíblia delas. Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês. Apocalipse 18, versículo 4. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Quem é ela aqui? Aliança ecumênica doutrinária, apresentando para o mundo doutrinas espúrias, dogmas religiosos que não estão na palavra de Deus. Sai dela.
saia de Babilônia. Ele está convidando quem? Povo meu. Olha, agora eu pergunto para vocês. Hoje, se nós tivéssemos um aparelho que pudesse checar o número de pessoas que estão no mundo católico, no mundo pagão e no mundo religioso evangélico, nós íamos ficar assustados, porque no meio de tudo isso existe um povo de Deus. A maior parte do povo de Deus estão nas igrejas que vão se constituir em Babilônia. Ficou claro, irmãos? Sai dela, sai de Babilônia, povo meu. Quer dizer, o povo de Deus não é só isso que vocês conhecem aqui, não. O povo de Deus hoje está espalhado em todas as igrejas cristãs, não cristãs, certo? Estão vivendo a luz que eles têm. Aprenderam um pouquinho de Deus, e eles dobram os joelhos e adoram Deus lá em Babilônia. A igreja está caminhando para Babilônia. Ensinam doutrina de Babilônia, mas como Deus ainda não declarou repúdio por ela, então Deus ainda tem um povo lá, e esse povo começa a sair de Babilônia, indivíduo por indivíduo, para se unir à igreja verdadeira, ao povo de Deus, para cumprir a missão antes da volta de Jesus. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Por que Deus está convidando? Para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Vemos suas iniquidades. O que quer dizer a palavra iniquidade aí na sua Bíblia? Iniquidade quer dizer transgressão da lei. Babilônia está desafiando Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus não existe, que não há necessidade de se obedecer a lei de Deus. Está praticando iniquidade, e o povo de Deus está lá engolindo isso, praticando isso, vivendo isso por inocência. Não conhecem ainda a verdade. E Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Quer dizer, você é meu filho, você é minha filha. Você está no lugar errado. Você precisa se voltar para mim. Precisa ser evangelizado de novo. Faça um novo começo na sua vida. Saia de Babilônia. Em tempos muito próximos, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Apocalipse 18, versículo 1. Aliás, para as pessoas que são estudiosas da Bíblia, que estudam profecias, sabem que pessoas influentes da igreja adventista já estão dizendo uns para os outros: gotinhas da chuva serôdia estão caindo em algumas regiões do mundo. Certo? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse anjo, esse outro anjo, se refere à instituição da igreja verdadeira, que Deus vai usar agora nos últimos dias, para fazer cumprir uma profecia do profeta Joel, que está sendo esclarecida pelo apóstolo São Pedro no livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Trata-se de um grande movimento de poder, como nos
dias do Pentecostes. Antes de Jesus voltar, aquele mesmo poder que hoje as pessoas chamam o grande poder pentecostal. Existe o pentecostalismo verdadeiro, o pentecostalismo falso. Não tem que dizer isso para vocês. Então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou de verdade. E num dia só foram batizadas quantas almas num dia só? 3.000. Depois o número aumentou para 5.000, depois perdeu a conta. Os escritores revelaram o número mais, perdeu a conta, cresceu. E agora no dia Deus vai repetir na sua igreja o mesmo poder do Espírito Santo. A forma de chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo. As pessoas vão receber grande poder e autoridade de Deus. O profeta Daniel diz que as pessoas que estiverem envolvidas com esse poder, recebendo o Espírito Santo, eles vão andar pelas ruas da cidade com a sua face brilhando, resplandecente como as estrelas, como o firmamento, cheio de autoridade e poder. Você não gostaria de receber essa manifestação de poder? Eu sonho com isso. Quem sabe Deus tem um plano importante com você nesses últimos dias. A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. O que quer dizer glória de Deus? Conhecimento da verdade. Guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem, vai ter? O que é que você está tendo aqui hoje? Conhecimento da verdade. E você vai dizer isso para o mundo. Você vai ter coragem, vai ter força para denunciar os pecados de Babilônia. Chega um momento que Deus vai dizer: olha, povo meu, igreja verdadeira, eu vou dar autoridade, eu vou dar poder, e você agora vai denunciar os pecados de Babilônia. Olha o que você vai fazer com o indivíduo que faz parte do povo de Deus, se você for realmente uma pessoa convertida. Ou se você resolver sair de Babilônia, você vai fazer isso aqui, ó. Falando do anjo que representa esse movimento que eu estou dizendo, clamou fortemente com grande voz, dizendo, grande voz, grande autoridade: caiu a grande Babilônia. Deu para entender? O povo de Deus vai bater nas portas. O povo de Deus vai usar os meios de comunicações. O povo de Deus vai usar a internet, telefone, tudo que for possível para dizer isso. O movimento ecumênico atingiu o auge. Decreto dominical está sendo divulgado. Existe um pouquinho tempo de graça. Você vai convidar os seus parentes e amigos: sabe de Babilônia, porque Babilônia caiu. Deus não aceita mais a igreja evangélica apostatada. Deus não aceita mais as mensagens de Roma. Deus não aceita mais as mensagens do paganismo, das abominações da terra. Deus está chamando o seu povo, porque ele vai cair 7 pragas sobre Babilônia. E se você não quer ser vítima de Babilônia, vítima, saia de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou uma olhada de demônios. O que você imagina do lugar que o demônio mora? Você quer ir lá? Você quer morar lá? Você quer dormir lá? E abrigo, tem Bíblia que fala muito, abrigo, ponto de apoio, lugar de todo o espírito imundo e refúgio, esconderijo de toda ave imunda e aborrecível, coisa que Deus aborrece. Vem provando que eu citei agora há pouco, porque todas as nações beberam do
vinho da ira da sua prostituição. Esse movimento unido vai usar o poder do Estado para fazer valer os seus dogmas, impor suas ideias religiosas. E o mundo vai beber, se embriagar com o vinho da sua prostituição, da sua mentira. E os reis da terra se prostituíram com ela. Está falando da união de igreja e Estado. Por isso que tem movimento ecumênico. O movimento ecumênico, porque o bispo de Roma não quer chegar no Estado sozinho. Ele quer chegar com você, do lado dele. Ele quer as igrejas evangélicas e as igrejas não evangélicas juntas com ele, para ele fazer uma representação forte do Estado. Certo? Estados Unidos, que representa o poder protestante, que hoje está apostatado, vai se unir a esse movimento para exigir e fazer o que aprendemos no estudo passado, o decreto de morte. E o povo deles. O decreto que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o nome, o número da besta. Lembra do passado? Os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra vão dar apoio para a Babilônia se prostituir e andar juntos, cometer os mesmos pecados, as mesmas impurezas. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quem são os mercadores da terra? Vocês estudaram um pouquinho a história do anjo caído, o anjo que caiu do céu, Satanás. A Bíblia diz que ele enriqueceu-se com o seu comércio. E o profeta usa o rei de Tiro para representá-lo. Toda a vida eu tive dúvida disso. O que é que tem o rei de Tiro a respeito disso, com referência a isso? É que o rei de Tiro está representando Satanás na história. É uma simbologia. E que comércio Satanás fez do céu? Ele vendeu as suas mentiras para os anjos, ganhou a terça parte do céu, não foi? Ele vendeu mentira, vendeu doutrina falsa, ofereceu privilégios demoníacos. E hoje existem os mercadores da terra, usados por Satanás, fazendo a mesma coisa. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Quando o homem cria um ministério religioso, bota o nome dele, ensina as doutrinas espúrias, toma o dinheiro do povo, bota o nome dele para formar um grande capital. Ele é um grande mercador, é um grande vendedor de mentiras, de apostasia, de doutrinas falsas, que enganam o povo. Eles vivem delícias, certo? Um dia desse, eu encontrei o Senhor, um homem muito simples. Ele é pastor de uma igreja evangélica. Ele é um homem muito simples. E ele falou para mim assim: eu falei, mas senhor, mas não está bem hoje? Eu estou bem, não. Eu recebi aqui uma ameaça. Para mim aquilo foi uma ameaça. Eu falei, mas o que foi? Conta para mim, rapaz. Aí ele disse: um pastor de uma determinada organização que prega prosperidade falou para mim assim: é verdade que você é pastor? Ele disse: eu sou. Eu disse assim: que tipo de pastor que é você? Porque o pastor tem que ter prosperidade, o pastor tem que morar numa linda casa, tem que ter um avião,
para viajar ao Brasil. Pastor, tem que ter um carro do ano. Começou a mostrar privilégio. E você anda empurrando um carrinho de mão com um motorzinho de soldar coisa na rua. Que tipo de pastor que você é? Aí eu fiquei nervoso. Porque eu faço o meu trabalho, porque eu confio, Deus me usa, Senhor. Eu entendo que Deus me usa. Já ganhei centenas de pessoas para Jesus. Mas o Senhor respondeu para esse pastor da prosperidade. É que ele disse que porque ele tem prosperidade, ele é de Deus. E eu que não tenho nada, sou do diabo, sua graça. Por isso que eu fiquei nervoso. Não foi o que você disse para ele. Aí ele falou uma coisa que eu quero dizer para vocês. Ele falou assim, eu falei para ele, que eu acredito num Deus que quando mandou o filho dele a cumprir sua missão de salvar gente na terra, o filho dele não tinha um travesseiro para descansar a cabeça. E quando precisou de fazer uma viagem missionária de emergência, tomou emprestado um jumento. Isso é o Deus que eu acredito. Meu Deus é isso. Ele se chama Jesus. E ele baixou a cabeça e foi embora. O homem respondeu bem ou mal? Respondeu? Certo. Meus amigos, vamos tomar cuidado com mercadores da terra. Estão se enriquecendo com a abundância das suas delícias, vendendo mentiras para as populações do mundo. E as pessoas estão ajudando nesse grande mercado de mentira, fazendo grandes investimentos para promover a mentira. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai terra, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Babilônia, mercadores da terra, vão ser vítimas das 7 últimas pragas. É o tema que está na nossa lista aqui do nosso curso. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus está acompanhando tudo isso. Quantas pessoas estão trabalhando de dia e de noite, derramando suor para criar um capitalzinho e dar para os mercadores da terra, pregar mentira, fanatizados por doutrinas falsas. Meus amigos, chegou o momento de se tomar uma decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, nos últimos dias, a questão que envolve tudo isso é adoração. Deus está convidando o povo que ainda está nas igrejas que se tornam Babilônias, para sair delas, para cumprir uma missão. Qual é a missão maior? Divulgar a mensagem do Evangelho, que ensina a raça humana a adorar o Deus Criador, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É o tema do nosso curso também. Deus está convidando você para ser o verdadeiro adorador. Porque os que continuarem em Babilônia, não ouviram o chamado, vão adorar o dragão. Vai adorar Satanás através do seu sistema religioso. Ou nós vamos ouvir o chamado para adorar a Deus, ou nós vamos adorar a besta, adorar o dragão através da adoração da besta, da sua marca, do seu sinal.
Eu não disse isso no estudo passado, quando terminamos mostrando aquele diagrama do 666, mas tem um texto da Bíblia que diz que quem aceitar o sinal da besta, prova de que é adorador de Satanás, vai sofrer as penalidades da morte eterna. Deus convida você a viver. Mas se você quer viver, você tem que aceitar Jesus e sua verdade. Adorar ao Deus da natureza, ao Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas e que enviou o seu Filho para nos salvar. Deus tem uma igreja estabelecida na terra. Deus tem uma mensagem para ser dita. Deus precisa de você. Um dia desse uma pessoa disse: Deus não precisa de nós. Eu falei: concordo, Deus não precisa de mim. Ele pode ter milhões e milhões de Andrade, milhões e milhões de pessoas melhores do que ele. Ele não precisa de mim. Mas por que ele me convida a fazer alguma coisa? É porque ele precisa terminar sua obra. Eu sou apenas um convidado. Eu posso fazer isso se ele me mandar fazer. E você? Tem um texto na Bíblia, viu? Que diz que se o povo de Deus não falar, o que ia acontecer? As pedras iam clamar. Falaram para Jesus: mestre, faz com que esse povo se cale. Pare de falar isso. Qual foi a resposta de Jesus? Se eles não falarem, as próprias pedras clamarão. Meus amigos, nós somos seres humanos, podemos fazer alguma coisa pela mensagem de Deus. Vamos esperar Deus convidar pedras. Vamos aceitar o convite para realizar a obra de Deus. Realizar a obra de Deus é convidar o povo, preparar o povo para adorar o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. A verdade de Deus não é uma verdade popular, que todo mundo gosta de ouvir. A verdade de Deus é uma verdade pesada, mas que é verdade. Foi por essa verdade que Jesus foi para a cruz. Os profetas e apóstolos foram martirizados, porque disseram a verdade. Muito obrigado. E até a semana que vem.